é a última. Eu tentei atualizar algumas coisas para os mais velhos, enfim, e dar algumas respostas para as coisas mais atuais. E informar o pessoal mais novo. Está muito diferente aí. Então, por que que o que todo nefrologista deveria saber que não está mudando? Ah, mudou. Então, qual é o objetivo? Mostrar as drogas imunossupressoras, os mecanismos de ação dessas drogas e por que que isso não é uma coisa restrita, um conhecimento restrito ao transplante, né? O nefrologista tem que saber essas drogas, mexer com essas drogas. Nós vamos mostrar que elas podem ser usadas em combinação, devem ser usadas em combinação para prevenir rejeição, discutir o uso nas diferentes etapas do transplante renal, fazer um resumo do que aconteceu nas últimas décadas e tentar mostrar os possíveis caminhos que o transplante pode seguir se você não fizer isso corretamente. Por que que o nefrologista tem que saber? Isso não é um rim, né? Quer dizer, não é um transplante, é um podócito. E quem vai tratar uma glomerulopatia ou tentar compreender as glomerulopatias tem que conhecer as estruturas hoje conhecidas, né, bem conhecidas no podócito. A nefrina, a quitina, receptor do VEGF, a, a podocina, a sinaptopodina e essas drogas imunossupressoras é que vocês utilizam para tentar modular positivamente ou negativamente essas estruturas. Então, uma possibilidade de tratamento de glomerulopatia sobre essas estruturas existentes no podócitos, por exemplo, inibidores de calcineurina, eles modulam positivamente a nefrina. Modulam positivamente a sinaptopodina. Então, daí seria uma possível explicação de um possível efeito, que eu particularmente não acredito, dos inibidores de calcineurina em cima de glomerulopatia. Então, por isso que o nefrologista deveria saber isso. Mas vamos voltar à sequência da aula anterior. Vocês lembram que nós paramos aqui onde a gente implanta o órgão, né? E depois uma série de reações ocorrem, onde aquele órgão ou o antígeno vai ser reconhecido, vão ocorrer reações de ativação, de reconhecimento e de ativação dos linfócitos, Vou tirar né? o som, tá, Lúcia? Os linfócitos vão proliferar, vão se diferenciar em diferentes tipos celulares, linfócitos efetores, linfócitos citotóxicos, linfócitos de memória, e isso, o produto final dessa mistura seria ou você vai ter rejeição, ou você vai Não ter consegui. o acomodamento, a tolerância senso-lato, ou a formação de memória daquele transplante. E então, aqui uma figura nova, né? Lembrar que nós precisamos de 3 sinais para ter todo esse processo em andamento. O primeiro sinal, que é a interação do receptor da célula T com o antígeno de histocompatibilidade. Inicia-se, então, um influxo de cálcio para dentro da célula. Esse cálcio se junta à calmodulina, que gruda na calcineurina, formando um grande complexo biológico. Isso é um dos poucos exemplos que a natureza dá de que a formação de um complexo se torna um processo positivo de ativação celular. Normalmente, quando forma complexo, você inativa aquilo, né? Aqui não. Aqui forma, então, o complexo calmodulina, calcineurina, cálcio. O fator nuclear de ativação da célula T é ativado, vai para dentro do núcleo da célula, estimula o gene a produzir a sequência de interleucina 2, né? Então, vai produzir interleucina 2. Isso necessita obrigatoriamente daquele vídeo, que eu não sei se vocês entenderam ou não, mas que aparentemente é bonito, né?
que é o sinal de coestimulação, que acontece via esses receptores, CD28 ou CD40, CD80, 86 ou CD40. Então, é simultâneo sinal 1 e sinal 2 para poder ter essa produção de interleucina 2 e, tendo interleucina 2, você vai ter o terceiro sinal, que aí sim, em princípio, todos os sinais celulares estão completos, se inicia o ciclo celular. Isso numa reação normal, né? Os ciclos celulares, que vocês lembram lá da bioquímica, né? Da mitose, síntese, M1, M2, vai sintetizar as purinas, as pirimidinas, e a célula vai produzir proteína. É assim que funciona a coisa. Então, isso é um slide antigo que eu tenho, mas que eu acho extremamente inteligente, porque ele mostra que aqui seria uma reação normal, então você tem uma célula T reconhecendo o antígeno, isso aqui seria a referência, né, do sistema imunológico. Nós podemos bloquear o reconhecimento da célula T. Lembra que tem a estrutura de reconhecimento. Nós podemos bloquear o sinal da célula T. E nós podemos bloquear a síntese de nucleotídeos que acontece no ciclo celular. Então, você vai atuar em diferentes etapas do processo de ativação do sistema imunológico e em diferentes fases do ciclo celular. E lembrar que, para que ocorram aquelas reações, você tem que ter as interações celulares. Então, nós estamos falando das diferentes estruturas de membranas que existem nas células. O normal, numa interação normal, leva à rejeição, e todas as outras situações de ignorância imunológica, deleção clonal, de inibição de clone ou de supressão de clone, seriam os mecanismos que o transplantador estaria interessados, uma vez que eles seriam anti-rejeição. Mas aqui você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode sair do processo de anti-rejeição e induzir a formação de tumor. Por isso que é um balanço refinado entre supressão e estimulação que você tem que sempre estar levando em conta. Isso é para a gente não ter rejeição. Por que que nós não queremos ter rejeição? Isso aqui é um trabalho clássico da literatura, sobrevida de 10 anos, né? Vocês estão vendo aqui, 120 meses, sem rejeição, 640 transplantes, sobrevida por volta de 90%. Com rejeição, o autor mostra que 117 transplantes, a sobrevida cai perto de 60%. Então, você tem uma grande perda de enxertos, né, a partir do primeiro ano, quando você tem um processo de rejeição que ocorre. Por isso que ninguém quer ter rejeição. Isso aqui é histórico. 1962. Os pais de vocês, não sei se os pais de vocês tinham nascido, mas aqui, ó, o primeiro transplante em cão, um cachorro, um vira-lata, mongrel, 12 quilos, foi tratado com actinomicina C e um análogo da purina, 6-mercaptopurina. E aqui, um dos pacientes iniciais, 52 anos, um hipertenso, foi tratado com 6-mercaptopurina, um derivado da azatioprina, ou precursor da azatioprina. E aqui vocês estão vendo, ó, nitrogênio ureico cai pós-transplante, o volume de urina aumenta, depois começa a diminuir, e a ureia começa a subir. 62 já se fazia isso. E esse, Dr. Murray, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E o John Merrill, que era o chefe do serviço de nefrologia. O cirurgião ganha, o nefrologista não ganha. E é sempre assim. E aqui nós temos a cronologia das drogas, né? Vocês estão vendo que começa nos anos 50 com irradiação total, azatioprina e corticoide. Então, não é uma coisa nova. Nós podemos dar azatioprina e prednisona até hoje, né? E, por exemplo, eu quando
estava nos Estados Unidos, eles não falavam, mas eles faziam irradiação do enxerto. Davam azatioprina e prednisone e faziam radiação no enxerto, que era uma das estratégias. Por que que você faz irradiação? Porque você mata a célula. E não é o processo correto, mas você faz. A irradiação mata as células ou dentro do transplante. A ciclosporina começa a aparecer aqui antes dos anos 80, na verdade em 78, entra em atividade em mercado em 83, nós usamos aqui em Rio Preto em 1985. Então, vocês veem que... E aí apareceram o tacrolimus, micofenolato mofetil, os anticorpos biológicos, o sirolimo, a ciclosporina neoral, que foi modificada. Depois apareceu o belatacept, que pouca gente no Brasil utilizou experimentalmente, o everolimo. E agora o que tem são os tacrolimos de liberação estendida, né? Mas vocês veem que a partir de 2010, pouca coisa aconteceu em termos de drogas imunossupressoras. Ah, e o micofenolato sódico, que apareceu aqui em 2004, eu acredito. Eu tenho a minha cronologia também, e hoje eu vou mostrar um pouco, vou deixar de lado um pouco a humildade e mostrar para vocês que não é só teoria, tá? Dr. Bezas foi um nefrologista que foi professor aqui. E digamos que ele foi meu guru espiritual para começar a fazer nefrologia. Em 72, estava no terceiro ano, eu comecei a acompanhá-lo na Santa Casa. Enfim, começamos a fazer diálise naquela época. Em 82, eu estava em Paris com o pioneiro dos transplantes, o Jean Bourget, que cunhou o termo nefrologia. E aqui está um pouco fora de ordem, mas eu tive, sim, o privilégio de conhecer pessoas formidáveis. O Hamburger, obesas, né? O Hamburger, o Roy County, que foi pioneiro no uso da azatioprina, pioneiro nos transplantes de fígado. O Barry Cahan, que a Ida conheceu também, que foi um dos primeiros a utilizar a rapamicina. E aqui foi uma expedição de brasileiros que foram para a Ilha de Páscoa em 2000, porque só tinha tido uma expedição britânica para a Ilha de Páscoa até então. E lá foi lançado essa placa comemorativa, porque na Ilha de Páscoa é que foi descoberta a rapamicina, daí o nome rapamicina, daquele filme, não sei se vocês conheceram, de Rapa Nui. Ah, eu tive o privilégio de conhecer e ficar amigo do professor Jean-Michel Dubernard, pioneiro no transplante de face, pioneiro, e de membros, de braços, né? Urologista, por incrível que pareça, transplantador de pâncreas, pioneiro, transplante de pâncreas e transplante de fígado. Esse senhor aqui, eu também não tirei foto com ele, infelizmente. Mas durante um longo tempo na Austrália, andando no cais, estava eu, doutor Garcia. Esse, para mim, foi um dos grandes injustiçados da história do transplante. O professor Jean Borel. Esse homem descobriu a ciclosporina. E hoje, se você procura na história, ele é mal é citado, vamos dizer assim. Mas ele foi o grande descobridor da ciclosporina, de um antibiótico fúngico vagabundo, para uma droga que revolucionou a imunologia dos transplantes. Jean Borel. Está vivo, hein? Aqui, os meus dois mentores, o professor Kreis, de Paris, o professor Terry Strong, de Boston, que ficaram. O Terry morreu, o Kreis está vivo ainda, mas que ficaram amigos até
a última vez que eles vieram para Rio Preto, em 2009. O professor Peter Morris, de Oxford, tem aí 2, 3 livros dele que são referência para todo mundo. Pioneiro nos transplantes de rim, de fígado, cirurgião. Todos são cirurgiões. Isso que é curioso. Só não dão certo aqui, no Brasil, não é no hospital de base, no Brasil. E aqui, com meu filho e com o TR, eu tive o prazer de conhecer o professor Segal, que foi o descobridor da rapamicina. Esse homem, que é um indiano, saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos, num laboratório da Ayers, que juntou com a White na época, e ele levou amostras que já o pai dele guardava, que eram colhidas, que foram colhidas na Ilha de Páscoa. Amostras do solo da Ilha de Páscoa. E através da persistência dele que se descobriu a grande capacidade antiproliferativa que tinha essa célula, essa droga. E não foi tudo o que a gente esperou. Mas esse homem tem uma história brilhante, porque ele desenvolveu um câncer de intestino e ele utilizou a rapamicina durante 4 anos. E o câncer de intestino dele, metastático, parou. Mas como bom cientista, ele falou, bom, eu só vou saber se é a rapamicina ou não se eu parar. E ele parou. E o câncer voltou. E ele morreu. Aqui não tem nada a ver com imunossupressão, mas foi um amigo meu, o 42º presidente dos Estados Unidos, que não faz parte da imunossupressão, mas que eu tive o prazer de apertar a mão. Bom, voltando às drogas. Essas drogas, de uma forma geral, é, vocês viram, tem ali uma dezena de drogas e a grande maioria acabou sendo enterrada na história, né? Algumas eu mostrei brincando aqui em outras aulas que estão sendo ressuscitadas, e o Edson que gosta das Walking Dead drogas, né? Mas algumas estão sendo ressuscitadas, mas a grande maioria acabou sendo enterrada pela história. E a gente foi adquirindo experiência. Eu acredito que o meu primeiro trabalho, que tem mais citação na literatura, foi de 1984, quando a gente descobria, relatava o possível efeito das células supressoras induzidas pela ciclosporina, que hoje se chamam células reguladoras, né? Foi publicado no Transplantation, que era uma revista super importante, ainda é, mas era muito mais naquela época. E aí a gente teve a sorte de trabalhar e publicando e servir como editor dessas edições aqui, dos congressos, enfim. O que eu quero mostrar para vocês é que esses trabalhos que eu estou mostrando, sem falsa modéstia, não é que servem para currículo, mas servem para te dar experiência, né, de vida. É por isso que eu falo que transplante você tem que ter experiência. Não adianta você ouvir algumas coisas, como eu ouvi hoje, de que eu acho que é isso, pessoal cuida dos pacientes, eu acho que não pode ser tal coisa, e não acreditam que eu não acredito que não é aspergilose. E nós condensamos esse conhecimento junto com vários contribuidores, como a doutora Aida, a doutora Maria Alice, nesses 2 livros que têm edição esgotada, tá? Não ganhamos um centavo, porque todos os direitos dos livros sempre foram cedidos para a Associação Brasileira de Transplantes. Então, nós podemos utilizar agentes químicos ou agentes biológicos no transplante. Nós podemos começar utilizando essas drogas antes do transplante, o que vocês já ouviram falar em processos de dessensibilização, que eu particularmente tenho minha reticência nesse processo. Aí nós passamos por uma terapia de indução, vocês conhecem, que é a fase inicial do transplante. Depois que vocês vêm no segmento ambulatorial, que é a terapia de manutenção. Se tiver rejeição aguda, nós vamos tratar a rejeição aguda. E
rezar para que não tenha recidiva de doença primária, uma vez que é difícil você tratar. Aqui são os agentes químicos que nós temos hoje, né? São os inibidores de calcineurina, a ciclosporina neo-oral e o tacrolimo, os inibidores da mTOR, o sirolimo e o everolimo, inibidores da síntese das purinas e pirimidinas, os micofenolatos, mofetil e disódio, inibidor de hidroorotato dehidrogenase, o leflunomida, os antimetabólitos, assim chamados, que são a azatioprina, e os corticoides. Lembrar algumas coisas. Os inibidores de calcineurina, eles parecem iguais, mas não são. A ciclosporina e o tacrolimo, eles utilizam um mesmo substrato no citoplasma, que são as imunofilinas. A imunofilina da ciclosporina se chama ciclofilina. A imunofilina do tacrolimo se chama FK, que era o FK506, né? Binding proteína 12. Curiosamente, os inibidores da mTOR utilizam exatamente o mesmo substrato. E você tem que ter, então, essa ligação da ciclosporina aqui na ciclofilina dela, naquele enorme complexo calcineurina, cálcio, calmodulina, para inibir a síntese de IL-2 na fase do ciclo celular de G0 para G1. O tacrolimo, ele liga ao FKBP para poder inibir a IL-2. O sirolimo e o everolimo também se ligam ao FKBP, mas o alvo deles não é a calcineurina, é a mTOR. Por isso que nós não podemos combinar usar ciclosporina e tacrolimo, eles têm o mesmo alvo, mas nós podemos, que só se sabe agora, não se sabia no passado, mas nós podemos utilizar tacrolimo e sirolimo, ou tacrolimo e everolimo, embora utilizem o mesmo substrato, têm alvos diferentes. Um é calcineurina, o outro é inibidor da mTOR. Os mecanismos são diferentes. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Vamos pegar inibição de IL-2. O sirolimo inibe, o everolimo, que chamava isso aqui, inibe, a ciclosporina inibe, o FK, ou o tacrolimo, inibe. Mas, curiosamente, o sirolimo e o everolimo, eles preservam a apoptose, enquanto que os inibidores de calcineurina inibem a apoptose. Então, você tem diferenças em termos de ação dos mecanismos celulares. Eu comentei para alguns, vocês estão vendo aqui, sirolimo e os inibidores da mTOR, eles inibem fatores tróficos, tipo interleucina 2. A ciclosporina e o FK506, eles permitem essa ativação. Então, depois de um certo tempo, você tem a produção de interleucina 2. E por isso aqui, de novo, repetindo, o local de ação, tacrolimo e ciclosporina bloqueando a calcineurina, sirolimo e everolimo bloqueando o mTOR, micofenolatos bloqueando uma parte do ciclo celular, e por isso que a gente chama, é uma inibição mais seletiva do que a azatioprina, que bloqueia tudo. A azatioprina simplesmente para o ciclo celular, porque ele bloqueia a síntese de todas as purinas e pirimidinas. O micofenolato e o sódico e mofetil, eles bloqueiam só uma balança adenina-guanina, e com isso, esse desequilíbrio da balança é que acaba bloqueando o ciclo celular. Por isso que você tem menos efeitos mielotóxicos, por exemplo, com os micofenolatos do que com a azatioprina. E os corticoides que estão aqui, que agem em tudo quanto é lugar, na verdade. Agem no núcleo da célula, bloqueando a interleucina 2. É um mecanismo muito mais complexo, que acho que não vale a pena a gente entrar em detalhe. Ainda só para mostrar efeito das drogas nas diferentes células, então quando eu falo, o cara quando está com a pneumonia, vocês não tiram o tacrolimo, tiram o micofenolato, é por causa disso. Porque na célula T inibe a proliferação celular, mas ele é um forte inibidor da formação de anticorpos de célula plasmática.
e ele inibe célula NK, que tem um papel em cima de vírus. Então, se for para tirar uma droga, num caso moderado de infecção, é melhor tirar o micofenolato, tá? E não o tacrolimus, que inibe a interleucina 2, inibe um pouco o linfócito B, mas não como o micofenolato. A prednisona, que realmente afeta todos os tipos celulares, e os inibidores da mTOR, que vocês veem aqui, não tem inibição na formação de anticorpo. Então, ele interfere pouco nesse aspecto. Então, baseado nesses conhecimentos, nesses diferentes locais de ação, é que essas drogas podem ou não ser retiradas, ou sugere-se que elas sejam retiradas. Então, nós utilizamos para agente biológico de indução timoglobulina e o basiliximab. O daclizumab já não existe mais no Brasil, não sei se existe na Europa, acho que não. Nós podemos utilizar ainda, em algumas situações, o rituximab, mas não para indução. O alemtuzumab, ele é utilizado nos Estados Unidos para indução. O eculizumab, a gente tem na hemato, mas não tem aqui no transplante. Ele é um destruidor de complemento, né? As imunoglobulinas, a gente não sabe exatamente onde elas agem, mas elas agem. O tocilizumab, que ficou mais conhecido na época do Covid. Mas são esses os agentes biológicos. Então, como é que a gente monta um protocolo de transplante? Sempre um agente biológico, pouquíssimos vocês não utilizam, vamos dizer, nenhum agente biológico para indução. Você utiliza uma droga de base, que pode ser tacrolimus, ciclosporina, inibidor da mTOR, o belatacept, que a gente não usa. Uma droga que a gente chama de adjunta, que seria ou micofenolatos, ou azatioprina, ou aqui no caso, sirolimo e everolimo, que se associa à droga primária. E sempre os corticoides. Nós vamos falar no finzinho se pode ou não tirar. O que o mundo faz? O mundo todo usa tacrolimus, micofenolato e corticoide, que eu sempre falo. Só 30% do mundo consegue tirar o corticoide, em casos específicos. No caso de rim. O resto dos órgãos aqui não interessa muito. Isso é praticamente a mesma coisa. Existe uma tendência mundial de crescimento dos agentes depletores, tipo timoglobulina, é um agente depletor. Quando se dá timoglobulina, você causa linfopenia, enfim, todas as penias ali que acontecem. Quando você dá os antirreceptor de interleucina 2, que seria o basiliximab, o ex-daclizumab, não é um anticorpo depletante, uma tendência a diminuir o uso, pelo menos de acordo com o registro americano. E o químico, como eu falei para vocês, a droga mais utilizada é o tacrolimus, aqui que vocês estão vendo em azul, tacrolimus micofenolato esteroide, e em verde, tacrolimus micofenolato. Uma coisa que é importante vocês saberem enquanto nós estamos utilizando esses anticorpos é que você tem um anticorpo de camundongo. Isso é um slide antigo também, mas eu acho ele sempre importante. Um anticorpo de camundongo, um anticorpo de humano, né? Então, quando você faz um anticorpo monoclonal, você tem um pedaço do anticorpo do camundongo e um pedaço do anticorpo do ser humano. Quando você faz um anticorpo quimérico, então você tem essa parte aqui de camundongo, ou todo o resto do ser humano. E quando você faz um anticorpo humanizado, você tem só esses idiotipos aqui que são de camundongo. Então, teoricamente, seriam muito menos imunogênicos. Mas na prática, tanto o humanizado, que era o daclizumab, como o quimérico, que é o basiliximab, funcionam exatamente da mesma forma. Como é que funciona o basiliximab? Então, você tem aqui um receptor da interleucina 2, numa célula em repouso, né? Quando aquela célula vê o rim lá naquele começo do transplante, ela começa a expressar essa estrutura alfa aqui. Então fica como se fosse um nicho, né? 3 estruturas, que é onde a interleucina 2 vai se encaixar. Quando você
dá o basiliximab, você bloqueia, essa é a célula ativada, você bloqueia essa estrutura alfa aqui da subunidade CD25. Por isso que todos eles chamam anti-CD25, de modo geral. E aqui a timoglobulina. A timoglobulina, você pega o timo, injeta num coelho, o coelho produz uma sopa de todos esses anticorpos, todas essas estruturas, e por isso ele é um agente policlonal. Ele é dirigido contra todas as células que têm na sua estrutura essas superfícies, essas de membrana aqui, todos esses CD que vocês estão vendo, de resposta aos antígenos, moléculas de adesão e outras vias, né? Então, quando você dá a timoglobulina, você mata todas essas populações celulares e, por isso, você depleta todos esses linfócitos, o que não acontece com o monoclonal, que seria o basiliximab. Vamos comparar aqui. Inibidores de calcineurina. Então, tacrolimus e ciclosporina. Hoje é a primeira linha, o tacrolimo. Aqui não é esse o nome que tem aqui, mas você faz a monitorização pelo nível sanguíneo e, como efeito adverso, típico dos inibidores de calcineurina, você tem o principal deles, a nefrotoxicidade. Do tacrolimo, lembrar que causa alopécia, é mais raro. A ciclosporina seria, então, hoje uma alternativa para o uso do tacrolimo, né? Ele tem menos alopécia, mas ele dá muito mais hirsutismo e hiperplasia gengival. Por isso que para a mulher, na época da ciclosporina, era um problema a gente dar a ciclosporina, porque elas deixavam crescer o bigode praticamente, né? Era um negócio complicado. Então, eu vejo ainda essas crianças que são tratadas com transplante cardíaco e recebem ciclosporina ainda. Essas menininhas, elas ficam, além de com xingoide, todas com hirsutismo, que é ruim, né? A monitoração é feita através do nível de vale, mas demorou-se 20 anos para a gente aprender que o ponto que tinha correspondência era o C2. Ou seja, você dá a ciclosporina, 2 horas depois você colhe o nível sanguíneo, que deve girar do momento do transplante até o fim do primeiro ano, de 1.200 a 900 nanogramas por mililitro. Os antimetabólitos, os micofenolatos, né, que o produto deles é o ácido micofenólico, ele é superior à azatioprina em termos de rejeição aguda no primeiro ano, e o principal efeito colateral é a intolerância gastrointestinal e da azatioprina é a mielotoxicidade. Aqui nós temos o belatacept, eu vou pular, os inibidores da mTOR, sirolimo e verolimo. Seriam, então, ambos uma alternativa para o uso dos inibidores de calcineurina, né? Aqui o nome comercial. A monitorização deles também é nível de vale, que muda a meia-vida do sirolimo, eu falo sempre para vocês, é muito longa, né? Você precisa ir de 7 a 14 dias para você zerar o nível. O paciente está tomando, você quer retirar, não dá para você acreditar que no dia seguinte vai estar bom. Você tem que esperar 2 semanas, pelo menos, para falar, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia e não vai ter efeito de cicatrização, se bem que isso também é discutível. E o everolimo, a meia-vida é mais curta, é por volta aqui de 30 horas, então em 3 dias você já teria resolvido o problema. O principal efeito colateral dos inibidores da mTOR, afta, mielotoxicidade, dislipidemia e proteinúria, que vocês têm que lembrar. Então, vai começar a dar o inibidor da mTOR, colhe uma proteinúria de 24 horas do paciente. Depois de um certo tempo, refaz a proteinúria para saber se aquilo está acontecendo. Por quê? Porque uma das características, pelo menos que foi demonstrada com o everolimo, foi que era reversível se você pegasse logo cedo, né? Começou a dar o everolimo, apareceu proteinúria, você tira o everolimo, reverte a proteinúria. Lembrar sempre que vocês têm interações dessas drogas, né,
por causa dos CYP3A4, alguns pacientes têm uma grande atividade do CYP3A4, outros têm baixa atividade, e isso interfere no metabolismo da droga. E drogas, nem os carbamazepínicos, fenobarbital, eles diminuem a atividade dos inibidores da calcineurina, e algumas drogas aumentam o nível sanguíneo, que nem os azóis, que a gente sabe e por isso acaba tirando. Nunca dá alopurinol junto com azatioprina, né? E o Bactrim, que a gente usa e abusa, lembrar que ele interage com os antimetabólicos. Qual é o nível ideal de tacrolimus? Também se demorou muito tempo para se chegar nisso. E aqui são os estudos que foram feitos, pelo menos os principais: Symphony, Opticept, Harmony, Advance e tal. E os níveis atingidos em 12 meses: 6,4, 6 a 7,5, enfim. Fica entre 5,5 e, vamos exagerar, 8. Esse é o nível que seria ideal para quem está tomando tacrolimus. O que é importante? Todos esses estudos são complicados, os detalhes de níveis eles não fornecem todos, então vai ficar esperto. O nível alvo nem sempre é igual ao nível que você quer dar. Vocês veem aqui na prática, você quer chegar no 6, no 7, mas você tem 13. Você quer chegar no 6, no 7, mas você tem 2. É uma luta, né? O que a gente sabe até hoje é que menos que 6 no primeiro ano não é tão seguro, principalmente com micofenolatos. E 4 a 6 são menos nefrotóxicos que 6 a 8. Descobriu a pólvora, né? Não tem dúvida isso. Mas é a conclusão depois de tantos anos, 2021, não faz tanto tempo assim. Esse aqui é um estudo recente, ó, saiu agora, tá? Antes da publicação. Só para simplificar, concentração de tacrolimo variando de mais do que 8 até menos do que 3. Infecção, efeito cardiovascular, mortalidade, neoplasia. A cor azul ou vermelho não importa, é só a análise que foi feita, ajustado para idade, peso, sexo, enfim. O que a gente vê? Comparado com o nível de maior ou igual a 8, com relação à infecção, os níveis de 3 até 7,9 são mais favoráveis. Quer dizer, você tem menos risco de infecção ficando nesses níveis. Já evento cardiovascular, vocês veem que é uma bagunça, vai para lá, vai para cá, não dá para a gente chegar a uma conclusão se tem algum efeito do nível em relação ao efeito cardiovascular. Com relação à mortalidade, existe uma tendência a ser favorável, em termos de mortalidade, se você permanecer entre esses níveis, de 3 a 8. E com relação à neoplasia, exatamente a mesma coisa. Então, de novo, reforçando que o nível ele pode ser importante, mas não é uma arma para você tomar decisão clínica, você tem que ver o contexto do paciente. E esse também é um slide que é antigo, mas a gente apenou muito para chegar até esse conhecimento, é 2009, um estudo que tentou identificar causas de perda do enxerto, e aqui de 1.300 transplantes, 330 perdas, 153 foram analisadas que tinham condições de ser analisadas. E uma coisa que a gente tinha muito medo, toxicidade da calcineurina. Nesse estudo, 0,6%. Então, tem uma toxicidade, tem, principalmente hemodinâmica, mas em termos do que a gente tinha medo de quando saiu a ciclosporina lá atrás, é muito, mas muito inferior do que a gente imaginava. E esse trabalho foi reproduzido por vários outros. Esse foi o último dos grandes estudos, pelo menos que eu saiba. Vocês estão vendo aqui, ó, 1.000 pacientes em cada braço. Um braço recebeu o inibidor de calcineurina em dose baixa, com everolimo, e o outro tratamento convencional, foi tacrolimo e ácido micofenólico, ou MPA. E qual
foi o resultado depois de um ano aqui, um ano, 2 anos, 2 anos já de segmento, porque cada ano eles publicam um resultado. Então, o regime de combinação do inibidor da mTOR com tacrolimo em baixas doses, ele foi comparável em termos de função de enxerto ao tratamento convencional, né? ah, Baixas taxas de rejeição comprovadas por biópsia e de formação de novo de anticorpo específico e menos infecção viral, que na verdade foi onde alertou para a possibilidade de que, olha, a associação com a CMV pode ser importante. E aqui, também publicado agora, ó, recente, 2023, o mesmo estudo, mas com relação a cardiovascular, mostrando que a morbidade, a mortalidade cardiovascular foram semelhantes nos dois grupos, né? Tanto faz utilizar dose baixa com everolimo ou convencional. Agora, o micofenolato. Então, você tem aqui o ciclo celular, o micofenolato mofetil e o sódico, eles inibem a inosina monofosfato dehidrogenase, então bloqueia, desregula essa balança aqui para o ciclo. A azatioprina interfere aqui, tá? Então, esse estudo antigo, que eu sempre repito, aqui é a atividade da inosina, um dos poucos trabalhos que dosou a atividade da inosina monofosfato dehidrogenase. E vocês veem aqui a distribuição na população é extremamente variável. Então, um paciente é diferente do outro. E aqui o que ele mostra numa análise de variáveis? Que a atividade da enzima acima do cutoff ou abaixo do cutoff, qual é o risco que tem de você ter problemas, vamos dizer assim? 3,5 vezes mais risco se você diminuir a dose. Rejeição versus dose. Se você diminuir a dose, 4,6 vezes mais risco de ter rejeição. Então, pacientes com baixa atividade de inosina têm mais complicações e atividade elevada de inosina e redução de dose foram mais associados com rejeição aguda. Isso em 2004. Agora, 2024, um trabalho super interessante, 3.600 transplantes, sobrevida sem rejeição, tá? Nós podemos reduzir a dose do micofenolato? Então, ele mostra aqui, sobrevida, doses maiores ou iguais a 2 gramas, entre 1,5 e 2, menos do que 2, e de 1 a 1,5, comparado com 100 micofenolato. Então, fica evidente que doses de 1,5 a 2, ou até 2 ou mais, tem uma sobrevida, né, sem rejeição, melhor. Risco de rejeição. Então, se você compara dose menor do que 1, e a gente vive vendo o paciente tomando 720 aí, né? Comparado com 2, qual é o risco? 2 vezes mais risco de ter rejeição. Então, quando você reduzir a dose, lembrar disso aí. Sobrevida do paciente. Quem reduziu e quem não reduziu. Significativamente maior em um ano, menor em quem reduziu. Sobrevida do enxerto, também pior em quem reduziu. Filtração glomerular não foi significativo, mas vocês estão vendo aqui que houve uma diferença entre o grupo que reduziu e o que não reduziu. Por que nós utilizamos 2 gramas, 2 miligramas por quilo de azatioprina? O HC sempre utilizou 5 miligramas por quilo. Mas a gente se utiliza uma referência. Essa é a referência de 84. Tem que voltar lá atrás para saber o motivo. É um estudo desse Anthony Dappert, que está publicado num dos livros aquele do Peter Morris, que também morreu. Quase todo mundo que é conhecido morreu. Vocês estão vendo aqui, ó. É um estudo que foi feito para corticoide, mas o que ele fez? Ele pegou
dose de azatioprina mais do que 1,75 miligramas por quilo, de 1 a 1,75 e menos do que 1. E o que ele descobriu? Ele descobriu que quem toma dose acima de 1,75 miligramas de azatioprina vai melhor. Então, é por isso que chegou na dose de 2. Classicamente, esse estudo persiste depois de 30 anos, né? 30, 40 anos, sei lá. Lembrar, gestação. O que é seguro? A gente sabe hoje. Os inibidores da mTOR são seguros, azatioprina, corticoide, você pode dar durante a gestação. Não se sabe, isso aqui também não se usa. E o que não é seguro? Os ácidos, os micofenolatos, de modo geral, você tem que tirar na gestação. Nós podemos tirar corticoide. Então, esse é um estudo grande, randomizado, 615 pacientes, um grupo indução, TAC em dose baixa, ácido micofenólico, outro com retirada em 8 dias do corticoide, outro retirada depois de 8 dias, mas tendo como indução timoglobulina. Taxa de rejeição praticamente igual, 11, 10 e 10. Ou seja, não teve grande diferença em termos de resultado, mas a não ser que a rápida retirada do esteroide com o perfil de baixo risco imunológico, isso é importante falar, primeiro transplante, painel menor do que 30, idade de 18 a 75. Os estudos de corticoides são tudo assim, bem calculados, né? Pode ser realizada sem perda de eficácia e é vantajosa em relação à incidência de diabetes. Claro, quem que não quer? Se alguma droga deveria ser retirada no pós-transplante, deveria ser o corticoide. Não o micofenolato, não o inibidor da mTOR, da calcineurina. Agora, a pergunta que não quer calar, que está aparecendo: retirar ou manter a imunossupressão após a perda do enxerto? Então, um estudo grande, estudo francês, 4 centros, 407 transplantes, obviamente, segundo transplante, até 2018. A conclusão que eles chegaram, ajustaram para a idade e tal, fizeram todas aquelas análises, 205 pacientes. 152 sem imunossupressão, 53 ficaram com imunossupressão. Então, o que eles viram? Encurtaram o tempo na lista de espera, o painel deles era menor, menos pacientes com painel acima de 85, tiveram menos taxas de transplantes com doador de critério estendido, a rejeição foi igual e sobrevida de 10 anos, 97 versus 60%. Tá? A conclusão é que se deve manter a imunossupressão, o inibidor de calcineurina. Mas esse estudo agora, 2023, coloca 1, 2, 3, os 4 grandes estudos, aqui 69 pacientes, 41 pacientes, 119, 104. O que eles viram? Medindo a alossensibilização. A taxa de a classe 1 em não nefrectomizado foi 23%, e quem tirou a imunossupressão foi 77%. Um aumento de DSA de 13 para 40 em quem tirou. Quem permaneceu fica com uma taxa de DSA menor. Percentagem de pacientes que foram altamente sensibilizados aumentou de 20 para 68%. E 19% desenvolveram DSA antes da perda do enxerto, com aumento de 55% da imunossupressão. Então, mostrando que hoje o que nós temos aqui é que se o paciente vai voltar para a diálise e vai ficar pelo menos 1 ano ou menos em lista de espera, mantenham a imunossupressão. Mantenham. Se ele for ficar muito tempo, aí não se tem informação. Mas nesse primeiro ano, a informação que se tem é que é benéfico para o paciente manter a imunossupressão, sem grandes medos. Terminando, lembrando que o balanço tem que ser mantido entre pró-inflamação e anti-inflamação. Você pode ter menos imunossupressão, você desequilibra um lado, mais imunossupressão, você desequilibra o outro. Então, o que nós temos que fazer? Obviamente, dar
indução, timoglobulina ou anti-CD25, micofenolato, corticoide, inibidor de calcineurina. É uma sequência, sempre pensando em manter a balança equilibrada, seja para infecção, seja para neoplasia, que isso é o que importa. E eu desenterrei isso. Aqui, acho que só a Ida e a Maralice, que o Piccolo também, a Fernanda lembra disso, não sei se lembra. Nós tentamos uma época que se falava em imunossupressão individualizada, né? E para que cada um não fizesse a sua, nós tentamos fazer, e aqui é complicado. Meio-dia tá para. Então, se você tem um transplante com doador vivo, parente, o HLA é idêntico, a primeira opção é você dar, na época era ciclosporina, né? Inibidor de calcineurina, azatioprina e prednisona durante 12 meses. Depois, você tirar o inibidor de calcineurina, porque a gente achava que era nefrotóxico, né? Manter por muito tempo. Então, azatioprina e prednisona e manteria, e a interrogação, vamos tirar o corticoide? Se ele era parente direto, né? Então, haploidêntico, mesma coisa, 12 meses. E aqui a gente já falava, ó, será que vale a pena dar rapamicina e micofenolato para tirar a nefrotoxicidade? Aí você tinha a segunda opção, mas não vai dar tempo de falar tudo. Se fosse cônjuge, você depois de 6, você iniciava com TAC, rapa e PRED e mantinha aquilo durante 6 meses. E o final era aqui, ó, nunca associar micofenolato e azatioprina, enfim. Você tentava ir ajustando a imunossupressão. Quando o paciente era falecido, então, painel maior do que 50, painel menor do que 50. Número de compatibilidades, menos que 3, mais do que 3 HLA. E aí já ficava mais chique, né? TAC, rapa e asa, negócio sofisticado. Tinha DGF, então não dava o TAC, só dava rapa, asa e PRED. Mas isso virou uma bagunça tão grande, tão difícil de você acertar no dia a dia, que o mundo acabou simplificando, né? Todo mundo toma ataque micofenolato e prednisona e o problema está resolvido. Isso aqui acabou ficando para os arquivos da história. Então, o que que nós temos de lições até hoje? O gold standard, né? Você pode induzir com monoclonal ou policlonal. Aqui a gente utiliza basiliximab para risco baixo e timoglobulina para risco elevado, mas não é uma regra absoluta. Poucas evidências que nós devemos retirar tacrolimo, os níveis de 6 a 8, retirada de corticoide, talvez em transplante de baixo risco, e o tacrolimo, liberação estendida, seria muito melhor para uma dose só, mas no Brasil não liberaram. E aquilo que eu falei, só 30% a gente consegue tirar corticoide. Obrigado. Bom dia, obrigado, Mário. Eu acho que, né, como sempre, excelente aula e a gente vive a história, né? Tudo isso nós vivemos. Eu falei que só, eu estava aqui pensando que faltou colocar uma foto sozinha, depois uma foto comigo, depois com a doutora Aida, depois nós vamos acrescentando e hoje a equipe, a equipe cresceu, né? E eu acho que esse crescimento é importante porque a gente só aprende. Tem perguntas aí, a doutora Paola quer começar fazendo. Oi, doutor. Vou abusar um pouquinho, vou fazer 3 perguntas, mas estão todas. Na retirada, olha, melhor, na manutenção da imunossupressão após a perda do enxerto. Queria perguntar, nos pacientes que têm a falência primária do enxerto, que ficaram pouco tempo de imunossupressão, se a gente mantém ou não. Nos pacientes que fizeram enxertectomia por algum motivo, seja alteração cirúrgica ali que precisou reabordar e acabou fazendo enxertectomia, se a gente mantém ou não. E na prática, como que a gente está fazendo? Se mantém as mesmas doses, se a gente reduz, se tira TAC, mifeprede, como está fazendo? Se você obedecer àquela orientação que se tem, se o paciente não permanecerá muito tempo em lista de espera, é jovem, tem chance, o teu centro está ativo,
Eu acho que em nenhuma dessas situações você não deve suspender. Por quê? Porque a nefrectomia do transplante não significa que o paciente não foi sensibilizado. Tem quem defende que quando você tira o enxerto, aquele enxerto funcionou como uma esponja de anticorpos e você tira e manda embora. Só que a memória não está no enxerto, a memória está no linfócito B, né? Então, a hora que você apresentou o antígeno, não importa mais se tirou, não durou um dia ou 10 dias, o reconhecimento foi memorizado. Então, eu acho que mesmo com a nefrectomia, você, sem a nefrectomia deve manter, com a nefrectomia deve manter, e a última... ainda não tem uma receita para isso, né? Eu acho que você pode minimizar as doses. Então, o corticoide, a dose mínima é 5 miligramas, não vai fazer diferença. E o inibidor de calcineurina, também, se ele tiver naquela dose mínima, você mantém, que é o que se sabe, que mantendo aquelas doses, você tem menos formação de DSA, enfim, o painel é menor, o resultado parece que é melhor. Mas você tem que levar em consideração o efeito adverso. Por exemplo, você manter micofenolato no paciente em diálise, com todos aqueles efeitos em célula B, em formação de anticorpos, pode ser um problema. Fora os efeitos adversos da própria droga, né? Diarreia. Você também manter meia boca, 760, não tem resposta para isso ainda. Eu acho que você pode, por incrível que pareça, o que seria menos lesivo, no meu entendimento, imunobiológico, vamos dizer, seria você manter 5 miligramas de prednisona e a dose de tacrolimo que ele estiver tomando. Eu acho que seria o menos... Doutor, queria perguntar para o senhor, é, em relação ao corticoide, se a gente não poderia adotar de rotina a retirada dele para os nossos pacientes de baixo risco. Por exemplo, já é paciente primeiro transplante, recebeu o rim standard. Se a gente, por exemplo, no segundo ano, ao invés de já ter 5 miligramas, a gente já optar por retirar, por exemplo. Ou seja, ainda é prudente a gente fazer mais individualizado ainda, não como protocolar. Baseado nas estatísticas, só 30% do mundo consegue tirar corticoide em pacientes selecionados. Então, baseado nisso, a resposta seria não. Eu não tenho coragem de tirar, particularmente. Outra coisa, essa ânsia de tirar o corticoide era uma época que se dava, chegava até 10 miligramas de dose de manutenção. Hoje, sabe-se que você pode chegar a 5 miligramas de manutenção. E que 5 miligramas de manutenção não tem o impacto em cima de doença óssea, dos efeitos adversos do corticoide que tinha antigamente. Então, essa ânsia de tirar o corticoide não teria mais necessidade. É melhor sem corticoide? É melhor. Mas qual é o risco? Qual é maior? É sem o corticoide. Então, eu acho que protocolarmente, não. Eventualmente, você tem um transplante HLA idêntico, que está indo bem, passou o primeiro ano, tá? Não tem nenhuma complicação. Você pode tentar tirar o corticoide, mas eu recomendo que você fique esperto, né? E também tem outro aspecto. Não é você tirar o corticoide e esperar de cara uma rejeição aguda. Porque o problema não é a rejeição aguda, o problema de longo prazo é a rejeição crônica. Então, você tira o corticoide hoje, se abaixa a dose do tacrolimo hoje, meia boca do micofenolato hoje, você vai ter um impacto depois de 1 ano, 2 anos, com rejeição crônica. E aí, como diz o rei, dizia o rei de Portugal, a Inês é morta. Doutor, doador vivo aparentado, idêntico, painel 0, é seguro não fazer indução? Olha, imunobiologicamente falando, Mas, assim, eu acho que você tem, por tanto tempo, eu acho que você tem que simplificar as coisas. Que mal faria dar o basiliximab para esse paciente? 2 doses. Né? É uma droga que não depleta linfócito, não tem grandes efeitos adversos, não pode falar, imunossuprime.
Que nem timoglobulina. Você tem um impacto de cara que você já sabe. Pode ser que tenha mais CMV? Pode ser. Mas não, o que se sabe é que está mais associado com timoglobulina, não com os anti-CD25. Então, eu acho que depende muito sabe, não complicar muito o seu dia a dia. Eu acho que deixa igual para todo mundo e aí você vai fazendo os ajustes. Está bem com 6 meses, está bem com um ano, eu vou minimizar isso. Mas sempre lembrando essas regras. Não adianta você fazer a coisa aqui sem saber o que vai acontecer depois de 6 meses. Do raciocínio da Paola, é, em quem a gente não deveria manter a imunossupressão no pós-perda e como conseguir depois de 6 meses, porque a PAC vai durar 6 meses. E não necessariamente esse paciente a gente vai conseguir deixar ele pronto para transplante. Seria um sonho, eu sei que é o ideal, mas na prática é o que a gente vê que nem sempre isso acontece. Que for muito complicado. Você tem um paciente diabético, perde o enxerto. Você vai mantê-lo em diálise imunossuprimido, com uma pitada, é complicado. Você tem o paciente com complicação cirúrgica que acaba ficando 3 meses infectado, ele vai, perde o enxerto e volta para diálise. Você vai manter a imunossupressão naquele paciente que passou um período tumultuado, que você não sabe mais onde tem bactéria, onde está colonizado, onde não está colonizado? Não tem regra para isso, mas acho que é o bom senso, né? Bom, teve o cara que foi 10, 15 anos de transplante, perdeu o enxerto, está tomando tacrolimo ou azatioprina e prednisona. Mantém. A gente dava, nos anos 90, final dos anos 90, azatioprina para os pacientes em diálise para evitar sensibilizar com transfusão sanguínea. A gente fazia isso. A história está aí. Não sei se vocês lembram, mas a gente fazia isso. Fazia transfusão específica do doador com azatioprina. Transfusão específica do doador. Nós estamos falando de transplante vivo, né? Então, você fazia azatioprina, fazia 3 transfusões pré-transplante. Então, o paciente ficava, o de diálise ficava 1 mês, mais 2 meses tomando azatioprina, porque você fazia uma transfusão a cada 15 dias, começava hoje, 15 dias, uma transfusão. 15 dias, outra transfusão. 15 dias, 45 dias tomando azatioprina. Aí você esperava mais 15 dias para fazer o transplante, se ele não sensibilizasse. E com isso, o que se aprendeu aqui, teve gente que relatava 35% de sensibilização pós-transfusão sanguínea, e com a azatioprina caía para 10, 12. Então seria uma maneira de você minimizar isso, mas há quem critique, né? Mas aí apareceu a eritropoetina, ninguém transfundiu mais, não tinha mais sentido você fazer essa coisa. O senhor tem alguma ideia como conseguir a medicação depois de 6 meses? Conseguiria. Não, a expert nisso é você. Então, não sei. Não tenho. Mas eu acho que, como prednisona é uma medicação de baixo custo, azatioprina é baixo custo, o problema mais seria o tacrolimo, né? Mas eu acho que já tendo disponível, sim, não vejo dificuldade, mas concordo, pode ser um problema. Na burocracia. Doutor Mário, faltou uma foto. Parabéns pela aula. O senhor conseguiu se inovar mais uma vez. Eu assisto essa aula há algumas décadas. Maravilhosa. Obrigado. Melhor ainda, né? O que parece impossível, o senhor torna possível. E Obrigado. faltou uma foto, a do Papa. Ah, do Papa. É verdade. A do Papa. É que do Papa foi só uma bênção. Não peguei na mão dele. É. Esse aí, Bergoglio, Mário Bergoglio. 2017, é. No Academia de Ciência do Vaticano. Sentei onde sentou o Galileu.
A cadeira do Galileu. Então, se não tem nenhuma pergunta, então muito obrigada, Mário.